pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais uma resenha aqui pro canal. O livro que eu quero trazer aqui, as minhas impressões e tudo o que eu achei sobre ele, é um livro de fantasia. Eu acredito que eu não me recordo se este ano eu trouxe alguma coisa neste sentido aqui pro canal. Ultimamente eu tenho lido muitos livros clássicos, muitos livros de suspense, de thriller psicológico, enfim, de terror. E a fantasia ficou um pouco de lado este ano. Eu me recordo vagamente que só lá no início do ano eu acabei lendo uma fantasia nacional, que por sinal eu gostei demais dela. Tem a resenha dela escrita lá no Instagram. Mas eu confesso que eu estava sentindo bastante falta, bastante saudade de livros de fantasia que trazem aquele aconchego que é o meu próprio conforto, né? Que é a romantasia, que hoje em dia já se denomina este gênero. Mas apesar de eu não gostar de romance em si, mas o romance na fantasia eu adoro e é o meu conforto. Mas enfim, tem algumas referências que eu gosto muito deste gênero e que realmente são o meu conforto. E sem mais delongas, eu quero mostrar pra vocês o livro da vez. A nossa resenha de hoje vai ser sobre Divinos Rivais. Na verdade, eu não vou falar muito o que se passa nessa história, eu vou dar uma pincelada por cima, mas eu quero trazer as minhas impressões sobre o que eu achei do livro e da história em si, né? Este livro eu acabei lendo em conjunto com algumas pessoas lá do meu clube, Lendo Fantasias, que a gente tem lá no WhatsApp, que é um grupo de leitura coletiva, e já estamos agora este livro é o primeiro livro do grupo mesmo, que a gente iniciou em setembro e finalizamos agora no final de outubro, e já estamos no segundo livro dele, que é As Promessas Cruéis, que eu até tenho aqui bem na minha frente, que é esse aqui. Esse aqui eu acabei não iniciando ele ainda, mas até em dezembro, final de dezembro, a gente finaliza ele. Sobre este livro, gente, eu fiquei bem feliz, né, já trazendo uma impressão positiva. Eu fiquei muito feliz de pegar ele para ler, ele estava muito no hype, e como vocês sabem, eu já mencionei aqui, eu não sou uma leitora que lê com todo mundo, que gosta de ler na mesma época que todo mundo está lendo. Eu gosto de deixar aquela febre passar e pegar o livro posteriormente, após toda essa febre, todo esse hype, e ler para eu ter a experiência do que realmente eu achei do livro, né? Porque eu já tive experiências de livros que eu peguei na mesma época que todo mundo estava lendo, e aquilo ali foi, de certa forma, um pouco... Não é uma situação manipulada, mas de certa forma a gente vai sendo influenciada por algumas opiniões à nossa volta e de pessoas e influências que estão lendo no momento. E não é o caso, não é o que eu gosto, então eu peguei meses depois para ler esse livro. Este livro ele foi publicado em 2023 lá fora, e no final do ano de 2023 veio aqui pro Brasil. Eu acabei adquirindo esse livro, eu acho que uns 2, 3 meses depois do lançamento dele aqui no Brasil, e deixei ele marinando aqui na minha estante, e não tive vontade de ler com todo mundo, realmente, não tive a mínima vontade de ler com todo mundo. E aproveitei o embalo do clube, que eu estava iniciando, o clube de fantasia, para trazer ele. No início, a história vai contar um pouco sobre a pequena família da Iris, que é a personagem, uma das principais personagens dessa história. Vai trazer sobre o irmão dela, que ao fundo, no início, pelo menos no início do livro, ao fundo, o pano de fundo é uma guerra muito semelhante à Segunda Guerra Mundial, é muito semelhante a guerras que a gente já viu em alguns livros históricos, mas é relacionado a uma guerra entre dois deuses que estavam adormecidos e que se despertaram e estão batalhando entre eles. E no caso, no início dessa história, o irmão da Iris vai se alistar para a guerra, vai chegar aí para a guerra, e isso é um baque realmente para a família dela, no caso, que simboliza ela, né, que caracteriza ela e a mãe dela por esse impacto, né, por esse impacto do próprio irmão dela
a mãe dela acaba entrando na bebedeira, se entregando à bebida, então não há um dia que ela passe sóbria de uma forma normal, vamos dizer assim, e isso abala muito a vida delas, o dia a dia delas, aonde a própria Iris acaba tendo que sair da escola para poder manter a casa, né, manter a alimentação e tudo mais. E aí ela encontra uma oportunidade para trabalhar no maior jornal ali da cidade dela, o jornal Gazeta, que acho que tem 2 títulos, que é o Gazeta e o nome da cidade, só que eu não me recordo mais. Gente, minha memória tá o ó do Borogodó. Mas ela vai passar a ser, não digamos uma colunista, porque realmente ela está batalhando por esta vaga, mas ela vai começar a fazer obituários, vai começar a fazer aquelas partes mais chatas do jornalismo, que é dar informações, na parte da redação mesmo, que é dar as informações, escrever pequenas informações ali para trazer para o público final. Que para mim é interessantíssimo, né? Porque para quem não sabe, eu estudo jornalismo, então a redação é a parte que mais me cativa, né? E é a parte que realmente eu quero trabalhar. Mas para algumas pessoas é muito chato, é muito tedioso, enfim, né? E ali naquele local, naquele ambiente, ela se vê pressionada pelo próprio chefe dela, onde o chefe tem que escolher entre ela e um outro colega que basicamente é na mesma idade, ela tem 18 anos, então eles são muito jovens, para quem realmente vai ser futuramente o próximo colunista do jornal. Então ali eles têm um debate, aquela rivalidade, né? E aquela rivalidade, ela é um pouco ácida. A história num todo vai trazer uma mescla de narrações, então em alguns momentos a gente vai saber posicionamentos, pensamentos e falas dos próprios personagens com a gente. Em outros momentos também vai ser uma narrativa em terceira pessoa, onde o narrador vai trazer uma história visualizada de uma outra visão, de um outro patamar, né, de uma outra versão. O que me deixou bem interessada logo no início da história é as cartas, né? O que são essas cartas? A história em si, ela vai trazer uma ambientação antiga, digamos assim. O que me fez ir mais adiante para a história, o que me deixou bem interessada na história, é que logo no início vai ter aquele fundo mágico, aonde a Iris, né, no seu alto do seu desespero, na verdade, ela sempre tenta encontrar uma forma de ela falar com esse irmão que foi pra guerra. Ele sempre foi uma figura que ela admirava muito. Então, ela sempre tenta entrar em contato com ele de uma forma que nem ela mesma saiba como que ela pode entrar. Só que ela tem uma máquina de escrever, e é onde ela coloca ali o papel e ela vai escrevendo nessa máquina, e ela, quando ela finaliza, cada carta direcionada, que é endereçada para o irmão, ela coloca embaixo da porta. E automaticamente, em um certo momento, essa carta vai ter uma resposta com uma outra carta. E depois a gente vai perceber que quem está respondendo estas cartas da Iris, que foi bem após as primeiras cartas serem escritas e enviadas, encaminhadas ali por baixo da porta, do roupeiro, né, do guarda-roupa, o destinatário acaba sendo aquele rival, né, do jornal, onde ela não gosta muito dele, mas gosta, porque em alguns momentos, quando a narrativa dela vem à tona, ela traz um sentimento que às vezes nem ela mesma entende, mas depois, no decorrer da história, a gente vai entendendo. Então é uma história fascinante, gente. Eu não digo que é uma história perfeita, né? Vai ter várias reviravoltas aqui. Ela vai acabar perdendo a oportunidade de ser colunista. Roman é que vai acabar ganhando essa vaga. E após ela receber a notícia que ela não será a nova colunista do jornal, ela realmente desanima, né? Desanima da vida. Na verdade, dias anteriores ela acaba perdendo a mãe em um desses momentos doidos que a mãe dela acaba passando, né? Sobre o alcoolismo e tudo mais. E isso realmente é um baque pra ela, então ela decide sair do jornal, ela decide sair da própria casa, e ela escreve uma carta para a pessoa que está recebendo essas cartas em nome do irmão dela. Ela sabe que realmente não é o irmão dela, né? Cartas lindas, gente. Essas cartas são algumas palavras realmente trazem algum sentido para nossa vida, então tem sentimento, é o que eu achei bem interessante. O que realmente dá o rumo para a história são essas cartas, que um vai endereçando ao outro, e quando ela recebe
a resposta, na verdade, é uma coisa mais seca, para onde que você está indo, porque aqui, ao contrário dela, que não sabe quem está recebendo, do outro lado, o próprio Roman sabe que é ela que está escrevendo. Então, ele fica muito preocupado com ela e tudo mais. E depois, após disso, fecha um quadro na vida dela e ela vai para um outro rumo. Então, assim, a partir daqui, é uma história... É fantasia, mas tem também... Vai ser embalada com um romance entre os dois. É uma história, gente, que... Eu vou ser bem sincera pra vocês. Não tem... não é perfeita, tá? É uma história que tem várias imperfeições, tanto de enredo, de desenvolvimento, de ambientação. Em alguns momentos a ambientação é impecável, mas em outros momentos ela peca realmente. Mas eu acredito que isso seja questão de tradução, né? Não especificamente da escrita da autora. Eu acredito que seja da própria tradução. Como também em alguns momentos a tradução foi impecável. Não que eu entenda e saiba como que é o original, mas quando a gente passa a fazer leituras críticas de várias obras e ter aquela visão mais crítica, que por coincidência nesse ano eu tive várias leituras críticas, a gente acaba pesando também o nosso olhar sobre isso. Eu não queria, porque, como todo mundo sabe, o livro de fantasia para mim é o meu conforto. E este livro aqui é aquele famoso livro que talvez vocês não entendam o significado, mas eu vou explicar certinho pra vocês. Eu sempre rotulo eles como livros pedrega. Não porque ele é ruim, tá, gente? Não porque ele não presta, nada mais. Pelo contrário, são livros que eu gosto de ler. Mas eu falo pedrega por conta de que não é uma fantasia clássica e que tem todos os seus nuances e as perfeições das palavras e tudo mais. Mas é uma fantasia que tem uma história que traz fluidez e que te leva para um conforto que só você sente. E é aquela coisa, eu posso ler um classicão e amar, mas o meu conforto às vezes são livros assim que possam ser lidos rápidos, que possam me levar para uma fantasia que tá mais na superfície, não tenha tanta profundidade, mas que realmente tem uma história ali, tem uma cortina que embala tudo e que traz um sentido para a história, para o romance, para tudo que promete ter. Então, eu super indico este livro. Estou ansiosa para começar o segundo, porque ele finalizou de uma forma que dá vontade de realmente pegar o segundo e já se deleitar na história. Não é uma história que, uau, não, nunca se ouviu falar. Tem muito clichê dentro dela, mas é uma história cativante que a gente entende depois da leitura do porquê que realmente mais pessoas gostaram dela do que o contrário, né? Então, é uma história bem legal e vale a pena para quem quer iniciar no mundo da fantasia. Vale a pena pegar um livro com essa temática, trazer um romance, trazer uma coisa mais... Não é uma alta fantasia, mas tá no nosso meio cotidiano, mas que vai pular pra mitologia e tudo mais, vai fazer a gente conhecer um pouco mais de alguns mitos, de algumas coisas. E eu estava com saudade de ler livros assim. Eu confesso que eu gosto muito de ler terror, de escrever suspense e tudo mais, mas eu estava realmente com saudade devido a algumas situações que a gente passa no dia a dia. Às vezes a gente quer ler um conforto. E eu, propriamente dito, sempre venho falar aqui pra vocês que o meu conforto é uma fantasia pedrega. É uma fantasia que tem tudo do mesmo, que apesar de que aqui tem essa pegada de jornalismo, que é a minha área, que é o que eu tô me aprofundando mais, então me interessei mais ainda, né, ficou mais receptivo pra mim. Eu acho que a maioria já leu, eu sempre falo aqui pra vocês que eu sempre trago resenha de livros atrasados, mas eu não me importo, é sempre bom deixar claro que eu gosto de resenhar e de ler o que realmente eu gosto e do momento, e no momento que eu gosto e que posso. E não me preocupo muito com essa coisa de que outros colegas fizeram há 10 meses atrás, há um ano atrás, há 5 meses atrás, 6 meses atrás, eu não me importo. E se eu quiser ler ele novamente e fazer uma nova perspectiva, um novo retrospectiva do livro, eu venho trazer, assim como qualquer outro que eu já trouxe aqui, que eu quero ler, enfim. Eu super indico. E vamos para o segundo, porque eu acho que ele promete.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É uma resenha mais superficial, né? Não é aquela resenha que normalmente eu gosto de trazer aqui, falando de todos os pontos, inclusive de spoilers, mas em alguns momentos eu gosto de deixar assim um pouco meio subentendido o que se passa na história pra vocês conhecerem mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje e até o próximo vídeo.